E aí, Michele? Boa noite, pessoal. Acho que a Michele está tendo dificuldade em entrar. Boa noite, pessoal, tudo bom? Elias, Emerson, Ângela, JP, Elcio, Patrick, Elvia, Lívia. Oi, Ivan. E aí? E aí, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Também acho que a minha conexão hoje tá meia, tá um pouquinho bagunçada. É muita live. E é muita gente usando uma conexão só aqui nessa casa. Aí pesa. É, desculpa a demora. Nada. Fala aí, E aí, JP. a Barbinha já Eu- entrou? Não, eu estou degustando o Um Tera Tera. Madai. É um corte Eu tô com, ó, um Taná. da Não, Helios. da Hélios. Não é da Serra, não é da Serra de Santa Catarina, não é de Santa Catarina, né? É de Guaporé. Mas é porque os vinhos, a gente vai conversar sobre isso, mas os vinhos que da Helios que tem de Santa Catarina são os espumantes e os brancos. E hoje tá bem frio aqui em São Paulo, aí eu abri um tinto. Claro, claro, claro. Mais do que necessário. Então, hoje a gente vai falar da Serra Catarinense, né, Ivan? Oi? Hoje a gente vai falar da Serra Catarinense, né? Pois é, deixa eu ver quem chega mais aí, né? Uhum. O povo tá entrando. Bem-vindo, Arlen. Tem sido muito bom, né? Tudo isso. Tenho estudado muito sobre todas essas regiões. Bahia, Minas, Santa Catarina. Santa Catarina é fascinante. São inúmeras regiões, inúmeros vinhedos. Fantástica.
cada história maravilhosa, muita cultura e muita influência também dos italianos. Uhum. Algumas vinícolas que tem do Rio Grande do Sul, que já adquiriram parte de vinícolas de Santa Catarina, né, das principais vinícolas. Tem muita história para contar, tem muita coisa para contar. Como a gente falou, eu tentei ver com uma dona de uma vinícola, né, de Santa Catarina, mas infelizmente ela não pôde participar hoje. Então a gente resolveu dividir a live em duas, até porque pela extensão do tema, e para, junto com você que tem uma certa ligação também com Santa Catarina, pela Hélios, a gente também poder conversar com uma outra pessoa de lá, que pode trazer até um pouco mais de informação também para a gente, para agregar toda essa cultura da região, essa expansão que tem em Santa Catarina, os vinhos de altitude, Uhum. o vale da Uva Goê, né, a indicação geográfica de procedência da Uva Goê, que a gente vai falar aqui hoje. Uhum. Então, é muita coisa que tem, né? Vinícola que tem sítio arqueológico, que foi descoberto um templo de, de rezas e de agraciar os mais idolatrados e venerados de cada tribo. Uhum. Junto disso, foi construída uma capela com Itaipeira, com pedra, com não sei o quê. Então, quer dizer, é uma cultura muito vasta, né? Só em uma das regiões, das 3 regiões que tem em Santa Catarina, só em uma das regiões tem quase 120 vinhedos, né? Não vinícolas em si, mas plantações de vinhos, fazendas com pequenas plantações, tudo. E é uma região fantástica que merece a gente prolongar um pouco mais, né? Até porque a gente falou até de fazer cada semana uma região, mas é pouco provável que dê para fazer tudo isso. É, assim como todas as regiões, né, não todas, mas as regiões que a gente consegue fazer bons vinhos, tem muita história, né? É claro que Sim, a gente vai deixar de falar algumas, é claro que tem outras que a gente, até da live que eu fiz ontem, a gente provavelmente não conheça e que até esteja vendo a gente, alguém que conheça alguma vinícola de pequenos produtores também, porque lá também tem muitos de pequenos produtores, né? Todas com seu valor, né? E é aquilo, é legal a gente falar toda semana de um terroir diferente, porque cada um tem a sua particularidade, cada um tem as suas características, e isso faz com que a sim. gente tenha vinhos assim, maravilhosos, né? E no caso Com assim, certeza. da Hélios, acho que a gente pode começar, né, o Ivan? Inclusive o Elias aí, que é um grande amigo meu, é sommelier, tem um trabalho fantástico que ele realiza em São Paulo, com a representação de algumas vinícolas e tudo. Ele trabalhava recentemente com a Bueno, está trabalhando com alguns vinhos italianos agora. Ele estava até perguntando aí, né, se os vinhos da Hélios são do Vale dos Vinhedos, né? A gente pode falar um pouco da história da Hélios, né, do trabalho que vocês fazem, conforme a gente falou, para a gente esclarecer um pouco toda essa história da Hélios, né? Que a Hélios, na verdade, ela é uma negociante, né? Uhum. Então tem um trabalho específico, com um enólogo específico que vinifica todos os vinhos, mas tem um trabalho bem à parte. E aí você pode falar muito melhor sobre isso tudo aí, para clarear A, a história. É, primeiro assim, eu quero agradecer que a Borba está com a gente novamente. Pé de vinho, Bovinha, que eu conheci de outras lives, mas eu tive a oportunidade de ter uma reunião com eles virtual, pelo telefone, na verdade, e foi muito boa, a gente trocou uma ideia bem bacana. E o meu ponto, eu tô chique, viu, Ivan? Eu tenho um ponto agora. Um ponto que tá online muito aí, não vou bom. falar quem é agora. Mas assim, as amigas sempre ajudando, Maurício, né?
É, Então, vamos falar da Helios, né? Vamos falar rapidinho do modelo de negócio da Helios. A gente fala um pouco de Santa Catarina para a gente não estender muito e também porque quarta que vem a gente tem mais sobre Santa Catarina, né? Então é importante. Isso. A gente tem muita história para contar, mas vai ser legal a gente começar por agora. É, Então, a Helios, a gente tem um plano de negócio como o Vian, ó, sempre confundo Vian com o Ivan. O Ivan comentou no começo, nós somos negociando, né? Que é uma atividade nova de mercado aqui no Brasil. Ontem, inclusive, teve a live do Dado, onde ele definiu muito bem o que é ser um negociante, né? Que é muito mais do que você só escolher vinho, você depende do foco junto com o enólogo ou com um sommelier ou com a pessoa que está junto com você no seu plano de negócio, escolher, né, e denominar bem quais são as características que você quer do vinho, né? É claro que sim. a Helios, o nosso foco são as pequenas vinícolas, né? Então, a gente sempre vai dar prioridade para as pequenas vinícolas que ainda hoje são as nossas principais parceiras, né? Então, como que é o plano de negócio de negociante? A gente não tem terroir, a gente não tem as máquinas, a gente não tem nada. Eu falo com o Vian que eu quero, sei lá, um Malbec com tais características. Se ele achar bacana, ele vai me mandar algumas amostras de Malbecs de safras anteriores ou da safra atual, com as características, ou até ainda mais do que isso. Ele vai me indicar um vinho que, além das características que ele acha que devem ter, por exemplo, um Malbec, que eu vou conseguir colocar a venda no mercado. Também porque não adianta só a gente ter um vinho que a gente gosta muito e daí não dá para vender, porque não é o público, não é o gosto do nosso público, entendeu? A gente tem que avaliar muito isso. Então, além do que a gente quer, o que a gente vai colocar à venda. Sem dúvida. No caso, a gente teve experiências boas com todos os vinhos que o Vian ajudou a gente, né, a colocar no mercado. E, como eu disse, a nossa primeira parceria foi a Geller, em Guaporé, Rio Grande do Sul. E hoje eu vou falar um pouco sobre os nossos vinhos de Santa Catarina, né? Quais são eles? Foram o espumante Moscatel, que eu ainda tenho algumas garrafas. Tem o Brut branco, que esse acabou. E a gente teve o grande vinho, né, que também acabou, que foi o Circe, que é o queridinho de muitos clientes nossos, porque ele chegou quando o pessoal começou a tomar gosto, a gente começou a fazer degustação dele, né, que era o Sauvignon Blanc, esgotou. Logo a gente acabou e tinha umas quase 2.000 garrafas. E claro, a gente tem o vinho que é super especial, que faz parte da nossa história, né, e vai fazer para sempre, que é o NDN Malbec, que é o vinho que a gente fez em homenagem aos 30 anos da banda Nenhum de Nós. Então a gente tem esses vinhos. Com quem que a gente fez a parceria em São Joaquim, né? Eu vou falar um pouco sobre a nossa parceria, um pouco da vinícola, um pouco que eu sei. Em que altitude, então, né? Você vai falar da altitude, onde está localizado o vinhedo, essas coisas? Eu vou passar algumas informações mais da parte de negócio que eu tenho com a Sanjo, e você pode pegar essa parte geográfica se você quiser, ou aí a gente vai Não, trocando eu bem. estou falando só em relação às vinícolas que você tem parceria lá em São Assim, Joaquim. na verdade, eu tenho parceria com uma vinícola, que é a Sanjo, Certo. né? Então, essa vinícola que a gente tem parceria, ela começou, na verdade, com produção de maçã, né? E a maioria das pessoas que trabalham na Sanjo são japoneses, né?
Em meados, se eu não me engano, de 2002, acho que foi 2002, eles começaram a fazer, a pensar nesse negócio de vinho, né? De produzir uva. Tanto que hoje também eles têm suco de uva, com outras, suco de uva 100% ou fazendo um blend de suco de uva, né? Com outras frutas, porque Aham, hoje eles também produzem frutas como goiaba, mirtilho, eles têm outras produções, assim, de frutas, né? isso, E isso. Em 2005 foi quando eles começaram a entrar no mercado para vender vinho, né? E aí eles isso. trabalham com alguns negociantes. E as uvas que eles plantaram lá, que são. Tem algumas uvas, elas se adaptaram bem ao clima frio, porque lá tem um clima bem frio, né? A Sanjo, se eu não me engano, é 1.400 metros acima de altitude, né? Acima do nível do mar. Assim, é bem alto lá. E é Tá frio, meio que né? no limite entre o que elas ficam, né? Que elas ficam geralmente entre 900 a 1.400 metros lá na serra. Eu acho As que ali. vinícolas em si da serra. Ah, é? Eu sei, É, eu tenho a informação de que lá mais ou menos é 1.400 metros de altitude, lá é bem alto, né? sim, sim. E lá, a uva que a gente fez, então, foi a Moscato, a Malbec, o Sauvignon Blanc e Chardonnay, porque no nosso espumante tinha Chardonnay também. O Brute. Tinha uma porcentagem, no Brut tinha uma porcentagem de Chardonnay. E ele era muito expressivo. Então, as uvas, o que eu vejo até de outros vinhos que eu degusto e da Hélios, a minha impressão é que os vinhos de altitude, de alta altitude, eles são bem expressivos, eles são aromáticos, né? Eles têm aquele. O Circe, ele tinha uma expressão de frutas na boca que era muito marcante. Assim como o Aham. Malbec, ele puxa mais para esse lado diferente, né? Porque é um Malbec diferente. Você, não sei se chegou, acho que você chegou a degustar, né? Ele Degustei no dia do Malbec. Isso, ele é um Malbec bem diferente, né? Você sente que ele Providenciei uma garrafa lá na MLX. então, você vê que ele puxa bem mais a parte de frutas, né? Ele é um vinho diferente. Então, assim, os vinhos que a gente fez em Santa Catarina, né? Aham. Com a Sanjo, lá em São Joaquim, foram vinhos que as pessoas lembram porque eles têm uma expressão muito, muito boa. Então, eles são muito. Até acho que a Borba está falando que o Circe era muito potente no paladar e no aroma. O Circe, o Sauvignon Blanc também, porque ele tinha uma parte de Sauvignon e Chardonnay e ele era muito expressivo, tanto que ele tinha ganhado um prêmio num concurso. E o nosso Sim. Malbec, né? E a evolução dos vinhos lá de São Joaquim, pelo menos que a gente fez, são muito boas. Tanto que até hoje a gente tem o nosso moscatel, e até hoje ele não perdeu a perlagem, ele não perdeu a persistência na boca, ele não perdeu nem mesmo até um pouco do olfato, assim, ele não, sabe, ele não perdeu, você sente bem, e sente que tanto o vinho tá vivo, tanto o espumante quanto os nossos vinho tinto. É bem agradável, sim. É bem agradável. E assim, O moscatel é bem bom. lembrando que a gente vai ter não surpresa, na verdade, lançamentos de outros vinhos da Hélios e vai ter lançamento bem, bem provável que seja algum também, novamente, de Santa Catarina, de São Joaquim, tá? Então, como a Branco gente ou tinto? Segredo. A gente vai fazer um lançamento bacana, porque assim, quando a gente puder lançar novamente alguma coisa, vai ser muito legal, porque tá todo mundo preso, todo mundo tentando negociar tudo pelo WhatsApp, pela câmera, né? Então, assim, se demorar muito, a gente vai fazer o lançamento mesmo assim. Mas eu quero poder ter a Claro. oportunidade de fazer uma degustação com pessoas, né? Com as pessoas, vendo as pessoas,
sem que seja online. Então, assim, Sim, sim. toda a assessoria que a gente teve, então, hoje do Vian, e a gente teve a experiência com eles, lá de Santa Catarina, foi só com eles, lá da Sanjo. Mas eu já degustei, principalmente na Cave Nacional, que na época era onde eu tinha mais contato no Rio de Janeiro, né? Os vinhos da Serra, e são muito expressivos, assim, eu não... e é legal ser um vinho expressivo porque você consegue lembrar muito bem das características deles. Por isso que até hoje o Circe, quem degustou, é muito bem lembrado. E até E mesmo eu tenho Moscatel. inveja. Oi? E eu tenho inveja de quem provou. E o pior é que eu não tenho mais dele. Realmente ele eu não tenho mais. Só a Mas, Aninha que tem um lá no Rio de Janeiro, eu vou buscar na casa dela lá, ó. meu Deus, Bob, você tem um? Meu Tem, ela me disse que tem Deus! um. Deixa eu mandar um Gente, abraço aí pro povo que entrou aí falando com a gente, línguas de o seu trapo. Procópio, seu Mas Procópio da você Estela tem que. Valentino. Eu acho que eu vou ter que Aí, ó, morre de comprar. inveja aí também. Eu Ela vou ter que tem, ó. comprar. Eu vou ter que comprar esse vinho de volta, é isso, Borba? É, me lasquei. Mas é isso, Via. A oportunidade que a gente tem de ser negociar é exatamente essa. É claro que, se a gente for pensar no tamanho da Sanjo, ela é uma empresa grande, mas ela é uma empresa muito grande na parte de maçã, né, de suco de maçã. Ela, sim, é uma indústria, né, de suco muito grande. Sim. Mas se a gente for pensar em vinho, em relação a vinho, ela ainda é um pouco pequena. É claro que não É chega até. a ser uma pequena vinícola, mas assim, ela tem Não. uma produção pequena. Então é isso que a gente quer, né? Inclusive, a história realmente de Santa Catarina, ela começou tem pouco tempo, né? Não tem tanto tempo assim, né? Uhum. A grande maioria das vinícolas que tem despontado hoje em dia, que tem ganhado um pouco de notoriedade, elas são vinícolas mais recentes, que começaram a produção em 2001, 2002, né, com Uhum. primeiras colheitas em 2005. Né, e a questão que você falou da vinícola, que a região onde ela está localizada, onde são feitos os vinhos de altitude, lá em São Joaquim principalmente, é uma região que tem uma amplitude térmica muito grande. Né? Então as uvas ela amadurece muito perfeitamente. Tem um ciclo de maturação muito bom. Então isso acumula muito polifenóis, muitas características, muito tanino e o processo de E fotossíntese dela. dela O mesma, processo de né? fotossíntese dela de manhã, durante o dia, né? Chega de noite que a temperatura baixa muito, ela não consome tanta energia para poder respirar, então acaba não produzindo tanto CO2, não se desgasta tanto durante a noite, então ela retém muitos nutrientes e isso acaba trazendo uma qualidade extrema para o vinho de São Joaquim. Por isso que, Por isso que é expressiva. Né? Ela tem essa característica de ser expressiva. O próprio sim, sim, desenvolvimento da maduração da uva, ela já é um pouco estressante, né? Se a gente sim. for pensar, mas ela, por esse diferencial, eles conseguem ter essa característica bem marcante a Borba, desculpa, ela tem essa característica bem marcante das uvas, né? De ser muito bem aromática. Os vinhos de Santa Claro. Catarina tem essa característica, né? De ser bem aromático mesmo. O Procopio falando aí, dupla fantástica, Ivan e Michele. Ah, Procópio. Um abraço, Um Procopio. Tudo de bom para abraço. você. Um abraço para o Juraci aí, Saúde. Negreiros, que entrou aí, que falou O com a gente. Ivan, a Carol também, que é uma A amiga, Carol, a que Fernanda é e o Leandro também da Wine Coco chegaram, entraram aí, falaram, chegamos. O a Carol. Maurício do Magia do Vinho também estava aí falando algumas características também da região, de São Joaquim. Falou inclusive da vinícola que você tem, que vocês estão negociando, que começou a produção em 2002, né? Se eu não me engano, foi em 2002 que eles começaram com a ideia de partir para o negócio da uva, né?
Sim, sim, Investir nas atividades de vinho, uvas e vinhos e sucos de uva, porque antes era só maçã, né? Agora, como eu disse, não sim. é só nem só maçã, não só uva, eles têm outras frutas que eles produzem também. Algumas vinícolas lá da região, pelo que eu estudei, estava lendo esses dias todos aí, né? Para quem não sabe, todas as lives que a gente tem feito, eu tenho preparado um material à parte, falando um pouco sobre toda a história, sobre terroir, as principais vinícolas, os principais vinhos produzidos em cada região. Eu fiz isso com terroir baiano, fiz isso com terroir mineiro, já fiz isso com terroir catarinense, o artigo já está pronto. Então já deve ir também para ser postado no blog do Véu Cubo, lá do Rodrigo Cita, que acabou nem Qual que é aparecendo o hoje, blog deve estar em mesmo? alguma Qual live. é o blog? Qual que é o blog? É o valcubo.com, Ah, valcubo.com. uhum. Aí todos os artigos estão postados lá, sempre publico tudo, né? Lá. E é interessante que toda essa região tem muita casta italiana, né? Tem muita família de origem italiana, muitos sonhos que se formaram no início, quando eles eram jovens todos, outros jovens que vieram para retomar os sonhos dos pais e iniciar um processo de produção, muita casta italiana lá, né, plantada, Sangiovese, Nero d'Avola, Montepulciano. Então tem muito vinho interessante em toda essa região, alguns cortes bem, bem assim estranhos, né, que eu diria, mas que com certeza deram resultados positivos para estarem sendo produzidos, né? E é fantástico, é uma região que tem um enoturismo muito crescente, algumas vinícolas já têm pousada, algumas vinícolas têm um processo, realizam um piquenique, né, como até a própria Vinhedos do Monte Agudo, que a gente vai conversar na semana que vem com a Carol Ferraz, que é de lá da vinícola. E eles têm um evento que é o Sunset, que é toda sexta-feira eles têm um pôr do sol na varanda da vinícola, né? É uma vista fantástica e tem vinhos muito bem feitos, né? Tem a Terra, a Vila Francione, a Zuzinha, a Pericó, a Leone de Vinésia, Monte Agudo, Világio Bassete, Világio Conte, Quinta da Neve e outras tantas vinícolas que eu andei pesquisando, é uma enormidade. Eles têm uma rota de turismo fantástica, toda desenhada, toda arquitetada, tudo bem planejado, tudo com sistema bem, bem harmônico de tudo. Uhum. É uma região que, se a Covid deixar, depois eu vou lá. Eu espero que acabe logo, né? Porque daí tá todo mundo querendo. E ainda mais no Com frio lá, certeza. né? Porque lá, como é muito alto, a chance de nevar é bem alta também. Então, eu acho que nessa parte do enoturismo, o pessoal também vai em busca disso, né? Além de provar vinhos com toda essa intensidade, coisas novas, de pequenas vinícolas, porque lá tem pequenas. Dessas que São você muitas falou, são vinícolas pequenas. boutique, né? Isso, vinhos boutique, exclusivos, finos, Sim. né? Vinhos finos. É, o pessoal vai também para curtir também esse negócio do frio, a neve e ter essa experiência, né? Porque vinho é experiência. E daí você vai juntar todas essas sensações aí, é maravilhoso. Então, eu espero que esse É Covid fantástico. a gente consiga logo para poder curtir um pouco mais o que o Brasil tem para a gente poder aproveitar em relação a vinho, a, a vinhos de boutique, a lugar para a gente passear e curtir a família, né? Eu espero logo mais. Com certeza, né? Necessário, porque realmente é muita coisa que tem para se conhecer todo nesse Brasil, né? Bahia, Minas, Uhum. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são regiões muito agradáveis, né? Que com certeza quem vai descobre muita coisa boa. Uhum. É, Isso aí, e Fernando. As cartas italianas deram muito bem na Terroir. O trabalho feito lá é incrível.
É incrível, tem muita coisa muito interessante mesmo, muito vinho muito bom. Eu já provei alguns vinhos de lá da região, principalmente da Terra, da Pericó, e são vinhos, né, sem contar os espumantes da Eros, né? É, o nosso moscatel, a gente demorou até um pouco para fazer, porque o Vian deu amostras e de alguns, né? E a gente queria um moscatel. A gente tinha dado para ele um moscatel sul-africano que a gente queria mais ou menos que fosse parecido com aquele. Sim. E aí ele fez a pesquisa dele de mercado, enfim, e ele falou assim: olha, eu acho que a gente consegue fazer um moscatel desse lugar aqui, desse terroir. E a gente falou assim, então tá, vamos tentar. E ele deve ter estudado, né, a uva, deve ter visto como que foi uma outra safra. E aí foi que ele conseguiu. Claro que não ficou igual, mas ele lembra muito o que a gente tinha dado para o Vian degustar. E ele tem aquela característica que a gente queria, um moscatel que estivesse no comecinho tem a faixa, né, de açúcar, todas as uvas, né? O Brut tem uma faixa de Sim, sim. açúcar, o Moscatel tem outra faixa, e a gente queria que ele estivesse bem no começo, nem no meio, nem no fim, bem no comecinho para ser classificado como Moscatel. Então, ele tem o doce, porque eu acho que é a E não é um doce que característica. incomoda, não. É Porque, extremamente porque agradável. ele tem o doce da característica da uva moscato, né? Mas assim, ele não Isso, é aquele isso. doce Enjoativo. enjoativo, né? Ele é um É. doce que dá, de repente, até para você acompanhar com salmão, algum carpaccio, alguma coisa assim, porque ele é muito agradável e ele preenche a boca, né? Ele tem aquele negócio Ele do tem uma acidez também mousse. muito boa. E olha só, ele foi. A gente teve ele em 2006. 2016, desculpa. 2016. 2006 ia ser muita coisa, né? 2016, 2015, desculpa, 2015. 2015. Então, quer dizer, para um moscatel, ele tá Ele está ótimo. suportando bem uma guarda. Super, 5 anos já exatamente. dele. Exatamente, exatamente. A gente está com as É, últimas garrafas fantástico. dele, né? Então, ele foi um moscatel que deu muito certo também com a gente. Todos os vinhos que a gente tem da Serra Catarinense, lá de São Joaquim, são vinhos que a gente tem ótimos retornos dos clientes de avaliação, de tudo, assim. Principalmente do NDN Malbec, né? Quando a gente fez, quem degustou a primeira vez vai lembrar de como, talvez lembre como ele era. Ele não tinha tanta expressão, assim. Ele evoluiu, ele teve uma evolução dentro da garrafa tão expressiva que ele aumentou a nota dele em relação à participação de concurso. Né? Ele realmente evoluiu. Todo mundo que degusta e lembra desde o começo, assim, um pouco, a gente tem esse retorno. Olha só, a Kali da Brinda comigo entrou, né, Kali? A gente vai fazer um evento aí super bacana, vai ser pela internet mesmo. A gente tem que combinar o dia, né, Kali? Pra gente poder soltar o que a gente precisa aí, o material. Vai ser bem legal, quero você lá também, viu, Ivan? Estarei. Mas é Inclusive, isso. Márcia aí, aqui, Márcia, amiga minha, que fez o pedido aí com vocês, perguntou aí, quero meu Malbec. Eu disse, tá chegando, pode Tá esperar. chegando, pode deixar. Ele saiu hoje. Eu mandei, eu tinha acabado de subir, eu mandei a mensagem pro Ivan falando, ele saiu, acabou de sair. Foi, Ele foi, saiu, foi, daqui a foi. pouco tá aí o Malbec. Ah, olha só, a Mari, ela é esposa do Sadi, que é baterista da banda Nenhum de Nós. Realmente, Mari, eu fico muito feliz de você estar aqui. Eles são, os dois, é um casal muito
que eu tenho muita paixão por eles mesmo. Eles são muito. Ah, muito O legal. Sadi é maravilhoso, né? Ela também, ela deve achar mais que eu. Eu gosto dele com. Ele dá altas dicas de cerveja, ele não tem nenhum preconceito de falar de nada, assim, e ele sabe muito bem, assim, ele bem expressivo do que ele tá falando. Obrigada, viu, Mari, por estar aí. Tô muito feliz aí com essa. Fernanda aí, da Wine Cool. Sou muito feliz com a parceria do Nenhum de Nós. Foi um marco para Helios, foi um marco para nossa vida também e para muita gente, né? É o Wine Cool. Eu tenho um enólogo aí lá de Santa Catarina, o Antônio Zenelato, Santa Catarina. Ô, Antônio, a gente falou bastante sobre os vinhos da Hélios, né, o trabalho da Hélios lá. Eles são negociantes, né, junto com a vinícola lá. E a gente conversou bastante sobre isso, né, sobre todo o trabalho, toda a produção. Com a... Sabia, Michele, que lá em Santa Catarina tem uma vinícola na cidade de Rodeio, chamada San Michele. Ah, é? Nossa, é que eu não te falei, mas é minha. Tava escondendo o jogo, hein? E ela tem uma história legal, que ela começou com uma ligação com a cidade de Trento, na Itália, né? E tem uma produção boa de vinhos finos, espumantes, e eu acho que as pessoas que forem por lá, vale conhecer, né? E um Ó, projeto legal, que não sei se o Maurício está aí, o Maurício Macedo ainda está aí ou não, se tiver, ele puder dar um alô aí. qual que é o projeto dele? De quem? Do Maurício? Não, eu ia falar que Maurício, ele conhece muito a região que a gente tinha comentado para falar um pouco, do Vale da Uva Goê, né? Ah, tá. Ah, E tem o é artigo do formada. Ivan, tá super bacana. Vale a pena lá dar uma lida, né? Porque o Ivan pesquisou bastante sobre essa uva e tá tudo lá na plataforma já disponível, né? Já tá disponível? Deve estar disponível daqui para o final de semana, depende da agenda aí do CITA, né? Em relação às publicações lá, porque tem outras pessoas também que publicam, É. né? E É o movimento da aí, magia do vinho, é. Esse mesmo, Borba. Magia do Vinho, Maurício. E ele fala muito, ele já falou, fez um trabalho fantástico lá nessa região toda, né? Falando sobre a uva Goê, sobre todo esse projeto. Se eu não me engano, não sei se ele ajudou, inclusive, na situação de todo o processo que eles formaram uma associação chamada ProGoê, e que iniciaram o processo para a formação da IGP, né? Identificação Geográfica de Procedência. E é uma uva bem interessante, que ela é uma uva híbrida, que é uma mistura de 87% de uva vitivinífera e o restante de uvas de castas americanas, né, forma ela. E ele tem uma acidez boa, tem um equilíbrio bom, tem muitas notas frutadas, de frutas brancas. Eu acho que é uma proposta, que é uma uva praticamente trabalhada dentro do Brasil apenas, e ela vale a pena as pessoas conhecerem, né, que vai estar valorizando um trabalho feito aqui dentro da terra. Eu acho que vale a observação, né? Tem uma parte bem interessante que eu escrevi no artigo falando dela, né, como você disse. E daqui para sábado, mais tardar domingo, deve estar já lá no blog do Velcubo. Ela é uma cruza, né, de duas uvas, é isso? Oi? São duas, né? São que eles uma cruza de duas uvas, é isso? Ela é uma mistura de várias uvas, na verdade, né? Moscato de Ah, de Alexandria várias, com não são moscato do duas. Burgo. Ela tem umas 3 castas de uva vitivinífera, né? E ela junta com as uvas americanas
no percentual de 87% a 13%. 87% de uvas viníferas e 13% de uvas americanas. É um vinho branco, pode tender para uma cor um pouco mais dourada. É Ele por tem uma isso que coloração teve inicial de gente aí amarelo que falou palha. que tem o espumante nature dessa uva, porque ele deve ser muito bom, né? Sim, sim. Deve ser bem interessante mesmo, porque pelo que eu pesquisei muito sobre ela, a dedicação de 4 vinícolas que formam todo o projeto ProGoE realmente é um trabalho que merece todo aplauso, toda a dedicação deles no cultivo, na busca pelo selo de certificação. Né? Hoje eles têm, na verdade, 2 selos de certificação, que é um internacional, que é o Slow Food, e tem um selo nacional de indicação geográfica de procedência, o GP, e é uma das regiões que tem indicação geográfica de procedência no Brasil, né? São poucas, mas temos algumas, né? É muito bacana essa informação. E tem toda a história lá no seu artigo também, né, o Ivan? Sim, E a sim. gente, eu acho que talvez a gente fale um pouquinho mais dessa uva também na próxima quarta, né, que vai estar... É enóloga a menina, né? Ela é filha de um dos sócios da Monteagudo, né? A Carla Ah, Ferraz. uhum. Quem ia, na verdade, a Carol Ferraz. Quem ia, na verdade, estar hoje aqui com a gente seria a Patrícia, a irmã dela. Mas a Patrícia teve que fazer uma cirurgia no dente de urgência e acabou não podendo vir, né? E a Carol já tinha compromisso, né? É por isso que a gente remarcou para a semana que vem. Isso. Então, é bem provável que semana que vem a gente fale também um pouco mais sobre essa uva, né? Sim, Talvez ela vamos. também possa passar mais informações também sobre essa uva. E a gente passa também mais informações sobre o terroir, sobre as vinificações também aí de Santa Catarina, porque tem uma história muito bacana, né? E também é legal a gente poder trazê-la aqui para nossa live, porque ela está vivendo ali, então ela consegue até passar algumas informações que mesmo quando a gente pesquisa ou pergunta tal, a gente não tem, né? E talvez até seja interessante a gente perguntar como é que está sendo lá nesse caos todo, né? Como que está É, sendo a... pelo que a Patrícia me falou, né? Muito rapidamente, eles estão reabrindo a vinícola agora na sexta-feira, né? Então vão reabrir o restaurante, vão reabrir a questão do evento que eles fazem, do Sunset. E, e quem estiver na região, né, vai visitar Quem e vai puder conhecer um fugir, pouco. quem puder fugir, Né? vai visitar. Quem puder fugir, vai visitar, porque tem algumas pousadas lá, em algumas vinícolas. Eu falei muito no artigo sobre toda a região, sobre cada vinícola, sobre os vinhos que são produzidos em cada vinícola, os tipos de corte, os nomes deles, né? Fiz um trabalho muito minucioso, é um trabalho, não é porque eu escrevi, mas eu até me superei em relação ao baiano e ao mineiro, mas Não, ficou que bem muito interessante. detalhado, né? Eu falo de todas as vinícolas, tem outras tantas vinícolas em outras tantas regiões lá, Água Doce, Rancho Queimado, Tangará, Itajaí, Nova Veneza, Videira, Vale, Uruçanga, né, que é onde fica o Vale das Uvas Goê. Estão lhe chamando aí, né? É seu cachorrinho roqueiro, O é? cachorro tá falando, né? Desculpa. É que o interfone tocou, mas o Augusto já tá indo Eu me atender. lembrei que Fernanda da Unicor falou outro dia numa live com você que era um cachorro roqueiro, né? Ah, é o Ozzy. O Ozzy é terrível, nossa senhora. Ele não tem tamanho, mas ele é terrível. Quem conhece sabe. E ele, a Carol, é o Ozzy. Esse tem fama, só quem conhece sabe, né? Mas é legal. Fernanda, Hã? a Fernanda tá rindo aí, ó. É. É o mais fofo. É super fofo. Ele é super fofo. Mas é legal também, Ivan, porque você, além de tudo, todas as vinícolas que você citou lá no artigo, você detalhou da onde que é do terroir, como é a produção, como é a vinificação. É que não dá para a gente falar tudo aqui, porque Fica foram impossível, algumas, né?
Foram algumas que a gente, que você conseguiu fazer o artigo e conseguiu pesquisar um pouco mais e tá lá. Mas Sim, sim. como você disse, é impossível. Até esse do vinho que você tá degustando aí, né? Também tá lá no seu artigo. Tem, tem. Eu destaquei algumas vinícolas que eu entendi como principais. Né? O Elias está falando aí Pinheiro Preto. Também tem, Elias. O artigo eu falo de todas as regiões. Só Uhum. que se eu for detalhar no artigo, né, até para o blog em si, não tem como eu escrever tudo. Se eu fosse detalhar todas as regiões, todas as vinícolas que tem em Santa Catarina, eu ia escrever um livro falando sobre vinho de Santa Catarina. Exato. Não tem. Quando a A gente história fala. é muito vasta, é muita coisa. É, Cada hora que via uma coisa, vinha coisa nova. Vinha coisa nova, vinha coisa nova. porque Tem assim, todas quando a gente, essas lá, Iria. por Tem isso que a todas gente. essas vinícolas lá. Por isso, Tem a quando. vinícola do Ládio Grande, a Terra Milha, a Fatória Monte Alegre, vinícola Crans, vinícola Panseri, vinícola Daturi, vinícola Iragami, vinícola Sanjo, né, que você tem a parceria, vinícola Vivaldi, a Vila Pando, a Santa Suzy. Estão falando Augusta, aqui, a Vila Suzy Borgo. Iragami. A vinícola Borgo, inclusive, tem um castelo estilo medieval, fica em Nova Veneza, em Santa Catarina. Tem a Vinha Amazon, que tem uma arquitetura muito arrojada lá em Uruçanga. A Vinícola da Serra, que é uma vinícola fundada em 1969, que é localizada em Pinheiro Preto, Santa Catarina. Tem a San Michele, que é sua, né? Em Rodeio. Você tinha que falar da minha, né? Pelo amor de Deus, eu ia te matar. Ah, você já confessou aí? Não, então você tinha que falar da minha, né? Porque essa você tinha que falar, não tem Eu como. descobri o segredo. Mas o legal é assim, todos os artigos que o Ivan escreve, que ele é sempre que escreve todos os artigos, não tem como a gente falar de todos. A gente tenta dar um apanhado geral, né? É impossível, igual ele falou, ele tem que escrever um livro, né? Mas é importante a gente poder passar um pouco sobre a característica do lugar, quais são, não as principais, mas quais são as vinícolas que a gente conseguiu, de repente, botar e poder dialogar um pouquinho e bater um papo com vocês, né? Até o Elias está falando que o interessante é que estão bem esperados por todo o estado, exatamente, porque dá para visitar o estado todo e cada ponto ali onde você visitar, você vai ter uma experiência diferente, você vai ter uma recordação diferente e provavelmente você vai ter sei lá, um vinho de lá, um Sauvignon Blanc de cada lugar que você parar com características diferentes. E fazer essa experiência é sensacional. Então, estipula uma uva aí de Santa Catarina, pega o carro, sai andando e prova de todas as vinícolas que você puder. Porque daí ele vai poder provar e vai poder ter aquela experiência que a gente sempre fala, né, Ivan? Que como que um terroir, ele influencia no vinho, né? Na A ideia vinificação e tudo mais. dessa toda, né, que a gente pode viver lá em Santa Catarina, uma das histórias bem interessantes que eu li foi sobre a vinícola Világio Conte, né? É uma vinícola que ela teve a primeira produção em 2012. Oh, Ivan, Ela foi. só um segundo. O meu ponto aqui tá dizendo que falta poucos minutos para a gente cair, né? Então, Essa colocação. então, porque senão a É gente bem cai, a rápido. gente vai ter aquele negócio de cair e ter que voltar, né? Não, já vamos encerrar. Ela tem pastas lá bem interessantes. Você tem a Malvasia, a Vermentino, a Gerustaminer, Ribolla Ghiala, Sangiovese, Montepulciano, Terodego, Refosco, Rebo, Pinot Nero, Pignolo e Nero d'Avola, né? Então, quer dizer, são castas que você vê na Itália isso, mas no Brasil Exato. são castas bem, bem específicas. Inclusive, eles tiveram 2 vinhos premiados. Um Sangiovese, como melhor do Brasil em 2017, e o Pignolo, que é uma casta proveniente de Friuli, né, na nordeste da Itália, que é o berço dela,
e ganhou como um dos melhores vinhos de castas diferentes aqui, né? Mas é isso. Vamos E olha encerrar, senão o só, Instagram... ô, Ivan, a Bárbara tá falando assim, podia fazer um livro. Eu acho assim que você podia pegar um apanhado aí de tudo que você tá escrevendo, que tá sendo uma oportunidade boa tanto pra gente aqui da Helios, quanto para você, eu acho, de ter Sim, essa sim. oportunidade de estar fazendo, escrevendo esses artigos, né? É claro que daí você vai ter que se aprofundar um pouco mais, eu acho, né? Porque a gente faz, você faz o artigo, mas a gente faz de uma coisa mais descontraída, que é o nosso propósito, meu e seu, né? A gente fazer uma coisa para descontrair, Claro, para a gente poder relaxar um pouco. Mas eu claro. acho esse negócio de livro ou uma cartilha, alguma coisa, não sei como que pode ser o nome, eu acho que seria uma ideia bacana para você. Acho que você devia Vamos, pensar com mais carinho. tem que pensar com mais carinho e tem que aprofundar um pouco mais, né? Por exemplo, em relação a Minas, eu falei mais de uma região, né? Que é mais a região da Serra da Mantiqueira, aquela região toda ali. Mas Uhum, Minas tem muito mais coisas envolvendo Minas Gerais, né? uhum. Então, tem que pesquisar, tem que estruturar e acrescentar tudo isso em relação a Minas. Bahia está relativamente completo, né? Eu falei praticamente de tudo em termos de Bahia, Uhum. mas Minas precisava complementar, Santa Catarina precisa complementar. Eu estou só imaginando quando a gente for falar do Rio Grande do Sul. Bah, bah. Meu Deus do céu. Eu nem sei como que vai ser. A gente vai ter que Mais 10 lives para falar do Rio Grande do Sul. vai até o final do ano agora daí, nem sei, meu Deus do céu. Mas é isso, eu acho assim, como eu disse, pra gente tá sendo uma experiência super bacana. Quem Tá, me conhece fantástico. sabe que eu sou super envergonhada e não gosto de aparecer. E eu tive que meio que tirar esse negócio aí e tá aqui. E tá sendo uma experiência inovadora, né? Porque é isso, a pandemia tá vindo para a gente poder se reinventar. E se reinventar nesse momento com amigos e pessoas que querem estar com a gente, que querem estar caminhando, estar ajudando um ao outro, é muito importante. Então, para a gente ter o seu tempo, né? Porque para você fazer um artigo com 7, 6, 7, 8, 9 páginas, que geralmente é o que eu recebo, né? É, é muito gratificante, porque é o seu tempo, né? É o seu estudo. E aí você vem aqui e abre aqui para todo mundo. Você vem aqui e fala de boa para todo mundo e troca essa ideia. Então, acho que isso é muito precioso, né? A gente ter esse tipo de informação e ter esse tipo de carinho, porque é um carinho, né? Você tá deixando eu participar de algo que você tá escrevendo, de algo que você pesquisou muito mais que eu, porque eu sei da onde eu. Igual hoje eu falei da Sanji, que eu sei da onde que eu faço e tem parceria do vinho, né? Sim, O Terroir, Santa Catarina e todas as outras vinícolas que você citou no artigo, foi você que pesquisou. Então, assim, a gente é muito, e eu também sou muito grata por poder participar e tá toda quarta-feira, porque por algum motivo foi quarta-feira, né, que a gente decidiu estar aqui. E tá sendo muito especial. Eu acho que mesmo depois da pandemia, eu não vou querer acabar com isso, não. Até porque quando a gente falar do Rio Grande do Sul, a gente vai até o final do ano, né, Ivan? tanto que a gente, antes de falar do Rio Grande do Sul, a gente vai ter que falar sobre Goiás, né? Exatamente. Ainda tem um monte de coisa, né? Tem Goiás, tem Recife, né? Depois, enquanto eu preparo do Rio Grande do Sul, a gente vai falando de Goiás, de Recife. Eu já Gente, bom, comecei a pesquisar, viu? Já comecei a escrever alguma coisa sobre o Rio Grande do Sul. É bom, muita coisa, é mas vamos muita que vamos. coisa. Eu tenho muitos amigos, alguns amigos e colegas e clientes aqui e você também deve ter aqui, que é do Rio Grande do Sul. Então, quem quiser passar alguma dica, quem quiser Fica à participar, a vontade. gente manda pro Ivan, manda para mim, que a gente vai trocando umas ideias aí para a gente poder é, passar a melhor informação possível aí, né, Ivan? Porque senão a gente tá lascado. Mas eu só tenho a agradecer, né? Tem sido tudo muito bom, na verdade. O estudo engrandece a todos nós, né? E estudar tem sido maravilhoso. É, eu nessa quarentena, eu acho que eu já fiz uns 10 cursos,
né? E você vai se especializando, estudando, lendo. Até curso de cerveja eu já fiz. Cerveja artesanal pela... Ah, é, você né? me falou, né? Então, sabe o Sadi, que é marido da Mari, que é o Sim. baterista da banda? Ele é mestre cervejeiro. Inclusive, ele participou de um reality show e ele tem uma. Eu acho que ele é consultor de uma cervejaria. É muito Eu legal fiz também. fazer um merchan aqui, né? Na verdade, é um curso que eu tenho vontade de fazer, que é o de sommelier de cerveja, pela Science of Beer. E tem alguns cursos online dele, né? E aí eu resolvi fazer os Aproveitou. 3 cursos. Escolas cervejeiras, americana, belga, não sei o quê. Mas é uma coisa, pode até a gente falar algum dia, se quiser. Ah, é, de Mas é... repente a gente pode até ver se o Sadi, num dia que a gente for tentar falar alguma coisa sobre cerveja, ele possa Sim, participar com você, né? Porque eu não sei nada de cerveja. Até teve um dia claro, que claro. eu tinha que dar um presente para um amigo que é super cervejeiro, e eu mandei uma mensagem para ele perguntando qual cerveja eu poderia dar, e eu queria uma específica, daquelas que parece espumante, sabe? Que tivesse um pouco a característica do que de nós também. Ele indicou algumas e deu certo, foi um presentão. Mas eu acho bacana esse Bem, negócio da gente também poder falar de outras coisas, né? Não só do vinho. Se bem que do vinho, a gente ainda pode voltar para Salvador, né? A gente pode voltar para Minas, porque, como você disse, a gente falou de um pedacinho lá de Minas, né? Tem outros inclusive, lugares que a gente pode explorar. E claro. assim como de Santa Catarina, a gente pode pegar uma região específica e falar dela, se aprofundar e falar mais dela. Por enquanto, a gente está fazendo um geral. A gente está fazendo um geral para poder passar a informação, né? Eu tô, na verdade, buscando as principais regiões dentro do que Isso, aparece em cada um. O que, é que tem mais se isso. destacado? Né? O que mais se destaca em Minas, realmente, é a Serra da Mantiqueira, que tem aquela junção toda ali com São Paulo, tudo isso. O que mais se destaca na Bahia é o Vale do São Francisco, e agora a região que está crescente, que é a região da Chapada Diamantina. E o que mais me destacou, o que mais me chamou a atenção, realmente, dentro de tudo que eu li, e não foi pouco, em Santa Catarina foram os vinhos de altitude, né? Então, que ficam mais concentrados realmente na região de São Joaquim. Né? Então, realmente é o que a gente tinha que se apegar dentro do que tinha para falar hoje. Mas, claro, que semana que vem a gente vai falar mais um pouco, vai falar um pouco mais, podemos falar um pouco mais sobre as características do solo, as características da altitude, né? Tempo de chuva, índice pluviométrico e tantas outras coisas que eu pesquisei que estão no artigo. E fora que a gente vai conversar com a Carol Ferraz, né, lá da vinícola Vinhedos Monte Agudo, que vai falar com certeza, inclusive, de alguma experiência que eu já ouvi numa live que a Patrícia, irmã dela, fez com o Choro da Videira. E disse que parece que está tendo uma produção lá, que era meio segredo, mas eles já revelaram alguma coisa aí que eu posso conversar com ela para ver se ela vai revelar também na nossa live. Ah, legal. A gente eu acho que vai ser super bacana. Essa troca de experiência Aí, é boa para todo mundo, né? claro, Olha só, claro. o lá da vinícola Estela Valentino tá dando parabéns. Gente, a live de vocês também foi muito bacana. Foi muito legal, né, Ivan? É, Fantástico. foi fantástica, na verdade. E foi a primeira vez que a gente fez uma troca, né, de pessoas online e foi muito bacana. Então, assim, quarta que vem, vamos estar com a. É Fernanda o nome dela? Carol, Carol Patrícia? Ferraz, A Carol. Carol, Vamos estar com a Carol, ela vai passar algumas informações aí, os segredinhos tal, e mais informações até da vinificação, né? Eu acho que ela faz, eu não sei, lá do terroir. A gente pode conversar um pouco mais sobre o terroir, passar mais informações sobre algumas uvas, a gente vê aí. E se alguém tiver alguma opinião, pode ir passando aí pra gente ir complementando a nossa live também, né, Ivan? sem dúvida. Inclusive as lives, estou deixando salvo aqui, tá? No Instagram. E estou deixando salva também no YouTube, que depois vocês podem curtir lá e acompanhar. Exato. Então é Então, a isso. gente em segundos, tá bom?
Tá bom. Beijo. Ivan, obrigada.